One Story 34. Noemi, Ruth e Boaz. Ruth, capítulos 1 a 4. O livro de Ruth se passa no tempo dos juízes. Assim como o último versículo de Juízes diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Ruth acontece numa época em que os levitas, que deveriam ensinar a palavra de Deus, supervisionar o culto e guiar continuamente o povo no serviço a Deus, já não estavam mais cumprindo fielmente o seu chamado. Os capítulos finais de Juízes expõem essa falha. O fato de os levitas estarem vagando mostra que as cidades destinadas a eles já haviam sido distribuídas por sorteio entre as tribos, e os levitas deveriam se dedicar aos seus deveres sendo sustentados pelo povo. Mas isso não estava acontecendo. Deixar de cuidar dos sacerdotes responsáveis pelo culto a Deus significava que os israelitas haviam rejeitado a Deus como seu rei. Esse é o pano de fundo da história de Ruth. Houve uma fome. Nos dias em que os juízes governavam, veio uma fome sobre Israel. A terra de Canaã, que Deus havia dado, podia se tornar uma terra que mana leite e mel quando havia água. Mas quando não chovia, rapidamente se tornava uma terra de sofrimento. Como já vimos, a fome em Canaã não vinha por desastres naturais, nem porque o suposto Deus da fertilidade, Baal, estivesse irado, como os cananeus diziam. A verdadeira razão era que o povo de Deus havia pecado contra ele. Em vez de voltarem para Deus por meio dos levitas e restaurarem o relacionamento com ele, os israelitas se voltavam para Baal e procuravam ajuda em outros lugares. Alguns até deixavam a terra que Deus lhes havia dado, procurando lugares que pareciam melhores. Naquela época, um homem chamado Elimeleque, que morava em Belém, na terra de Judá, deixou Israel, que sofria com a fome, e foi morar na terra de Moabe com sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Do alto das colinas de Israel, os campos de Moabe pareciam não ter sido atingidos pela fome. Mesmo sendo parte do povo da aliança de Deus e devendo permanecer onde Deus o colocou, ele escolheu ir para onde seus olhos enxergavam esperança. A Bíblia não detalha como viveram em Moabe, apenas diz: Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Depois disso, seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, e cerca de 10 anos depois, eles também morreram. É assim que a Escritura revela o resultado de escolher Moabe. Ela partiu para voltar. A partir desse ponto, a história muda o foco de Elimeleque para Noemi. Numa realidade onde restaram apenas 3 viúvas, ela ouve que Deus voltou a abençoar o seu povo e que a fome havia acabado. Então, Noemi parte de Moabe para voltar à terra de Canaã. A decisão de Noemi não foi fácil, porque a última coisa que um pecador quer largar é o seu orgulho. Vimos isso com Abimeleque, o filho da concubina de Gideão, que, depois de ser atingido na cabeça por uma pedra de moinho lançada por uma mulher, ainda disse: "Não quero que digam que uma mulher me matou", e pediu que seu escudeiro o matasse. Noemi, também, ao sair para Moabe, provavelmente levou consigo sua riqueza, sonhava com sucesso e falava com confiança. Talvez até tenha planejado um dia voltar vitoriosa. Mas agora, ela retorna não apenas como alguém que fracassou, mas como alguém completamente arruinada. E ainda assim, em vez de morrer silenciosamente em Moabe, ela escolhe voltar. Isso é graça. Isso é bênção. A bênção de Deus não se mede pelo que você possui, mas sim pela direção da sua vida. Há pessoas que caminham com Deus mesmo tendo coisas do mundo em suas mãos. E há outras que, mesmo sem nada, continuam correndo atrás do mundo e dando as costas para Deus. Há também aqueles que acharam que o mundo tinha tudo o que precisavam, e ignoraram a Deus enquanto tinham de tudo. Mas se, depois de perderem tudo, se voltam para Deus, isso é mais abençoado do que ter muito e querer mais. É como o filho mais novo na parábola, que, depois de sair da casa do pai, se viu arruinado. Mas em vez de acabar com a vida em desespero, ele decidiu voltar. Esse retorno, como o de Noemi, é a bênção. O teu Deus será o meu Deus. Noemi, Ruth e Boaz. Enquanto Noemi voltava da terra de Moabe para Canaã, ela estava acompanhada de suas 2 noras, agora também viúvas como ela. No caminho, Noemi se virou para elas e disse: "Voltem, cada uma para a casa de sua mãe."
Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com seus maridos e comigo. Que o Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. A princípio, as duas noras choraram em alta voz e disseram: Iremos com você ao seu povo. Mas no fim, Orfa, como o profeta insensato Balaão, que desejava permanecer em Moabe, escolheu voltar para sua terra natal. Enquanto isso, Ruth, em quem a graça e o plano de Deus estavam agindo, apegou-se a Noemi. Quando Noemi insistiu para que ela seguisse o exemplo da cunhada, Ruth declarou: Onde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de você. As palavras de Ruth revelam o seu reconhecimento e fé no Deus que Noemi servia. Não me chamem Noemi, me chamem Mara. Quando Noemi voltou a Belém com Ruth, a cidade inteira se agitou. As pessoas a reconheceram, e agora tinham assunto para comentar. Mas Noemi disse: Não me chame Noemi. Chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela não fingiu. Ela não tentou manter aparências. Ela confessou que foi o Senhor quem a humilhou, que foi o Senhor quem permitiu seu sofrimento, e ela aceitou isso. Ela não estava culpando a Deus com amargura, mas reconhecendo sua mão soberana sobre a vida, admitindo que foi um erro ter deixado a terra que Deus lhes havia dado só porque outro lugar parecia melhor. Esse é o mesmo espírito que vemos em Pedro quando, depois de negar o Senhor e encontrá-lo novamente, ficou tomado de vergonha e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mais tarde, Noemi falaria de si mesma como se já estivesse morta, dizendo que Boaz havia demonstrado bondade aos vivos e aos mortos. Ela chegou por acaso ao campo de Boaz. Agora começa a vida de Noemi e Ruth em Belém. Ruth, para cuidar da sua sogra idosa, sai para colher espigas nos campos durante o tempo da colheita. A Bíblia diz que ela chegou por acaso a uma parte do campo que pertencia a Boaz, e que justamente naquele momento, Boaz chegou ao campo e a notou. Aos olhos humanos, parece acaso. Mas dentro do grande plano de redenção de Deus, até a decisão de Elimeleque de ir para Moabe, e o retorno de Noemi e Ruth, estavam todos entrelaçados pela mão de Deus. Eles podem ter vivido segundo o que parecia certo aos seus próprios olhos, mas Deus estava agindo por meio deles. Boaz, ao ouvir a história de Ruth, demonstrou grande bondade para com ela. Primeiro, embora ela fosse uma viúva estrangeira, ele a chamou de minha filha. Segundo, disse para ela não colher espigas em outro campo, mas ficar com as servas dele. Terceiro, garantiu: ordenei aos rapazes que não toquem em você. Quarto, disse: quando tiver sede, beba das vasilhas que os homens encheram. Mais tarde, ele a convidou para comer com ele e lhe deu mais comida do que o suficiente, e ainda instruiu seus trabalhadores a deixarem espigas extras para ela colher. Deus já havia preparado Boaz para Noemi antes mesmo de ela voltar. Embora parecesse que Noemi havia tomado a decisão por conta própria, Deus sabia exatamente quando ela e Ruth voltariam, e ele já tinha preparado sua graça para elas. Devemos lembrar: a bênção de Deus não está no que possuímos, mas na direção para a qual estamos indo. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Quando Noemi viu a quantidade de grãos que Ruth trouxe para casa, ficou cheia de alegria. Era muito mais do que esperava. Ela perguntou: Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth respondeu: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Noemi respondeu: Que o Senhor o abençoe. Ele não deixou de ser leal, nem com os vivos nem com os mortos. Neste ponto, precisamos olhar com mais atenção para Boaz. O personagem principal do livro de Ruth não é Noemi, nem mesmo Ruth, é Boaz. Mais precisamente, Boaz é uma figura que aponta para Jesus Cristo, o verdadeiro personagem principal das Escrituras.
É por meio de Boaz que Deus salva duas viúvas, sem esperança nem herança. Boaz amou e demonstrou graça a Rute, uma moabita e viúva. Assim como Moisés um dia se casou com uma mulher cuxita, e como Salomão amou a Sulamita no Cântico dos Cânticos. Rute não tinha nenhuma qualificação para receber favor algum. E ainda assim Boaz lhe mostrou a bondade de Deus. A mãe de Boaz também era uma estrangeira, uma mulher de fé que salvou sua família, a prostituta Raabe, de Jericó. É dessa linhagem que Deus traria o Messias. Não deveria eu buscar descanso para você, para que tudo vá bem com você? Rute, Noemi e Boaz. Seguindo as instruções de Noemi, Rute continuou a trabalhar no campo de Boaz, um dos remidores da família, até o fim da colheita. E então Noemi disse a Rute: Minha filha, não deveria eu buscar descanso para você, para que tudo vá bem com você? Em outras palavras, Noemi via o futuro marido de Rute como seu lugar de descanso. Da mesma forma, para o crente, o verdadeiro descanso é encontrado ao encontrar o noivo, Jesus Cristo. Rute obedeceu às palavras de Noemi. Depois da celebração da colheita, quando Boaz já havia comido, bebido e se deitado, Rute se aproximou discretamente, descobriu os pés dele e se deitou. Quando Boaz acordou, Rute disse: Estenda a ponta do seu manto sobre mim, pois o Senhor é resgatador da minha família. Ela estava essencialmente dizendo: Quero ser sua esposa. Você vai fazer o que é certo aos seus próprios olhos, ou segundo a lei? Boaz vivia segundo a lei de Deus numa época em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Nos dias sem lei dos juízes, o mandamento de cuidar do órfão e da viúva havia desaparecido há muito tempo, mas Boaz ainda guardava a palavra de Deus. Esse é o meio do período dos juízes. Como vimos na tragédia da concubina do levita, as pessoas faziam o que achavam bom aos próprios olhos. E ainda assim, quando uma jovem se deita aos seus pés no meio da noite, Boaz não segue seus próprios desejos, ele segue a lei de Deus. Ele diz a Rute: É verdade que sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser cumprir sua obrigação de resgatador, que resgate. Mas, se não quiser, juro pelo Senhor que eu a resgatarei. Fique aqui até de manhã. E assim como Noemi havia dito, Boaz não descansou até resolver o assunto. De acordo com a lei, Boaz buscou o direito de resgate e o garantiu. Não posso resgatar, pois prejudicaria a minha própria herança. Havia um homem que era parente mais próximo de Noemi do que Boaz. Rute ainda era jovem, mas o homem recusou-se a assumir a responsabilidade por uma estrangeira, uma viúva moabita, e disse: Não posso resgatá-la, pois isso colocaria em risco a minha herança. Essa é exatamente a natureza do mundo e de Satanás. O mundo oferece palavras atraentes, mas nunca assume responsabilidade. Sobre Judas Iscariotes, que vendeu Jesus, a Escritura diz: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, sentiu remorso. Pequei, disse ele, traí sangue inocente. E eles responderam: O que nos importa? A responsabilidade é sua. Aquele que tinha a obrigação legal disse: Minha herança, meu risco, por mim. Esse é o caminho do mundo. Mas Boaz, que nos aponta para Cristo, mesmo não sendo o primeiro na linha de resgate, e conhecendo o custo, não agiu segundo o seu próprio interesse, mas segundo a lei de Deus. Em contraste, aqueles que vivem para este mundo e pertencem a este mundo, nunca vão além de si mesmos. Obed foi pai de Jessé, e Jessé pai de Davi. Boaz tomou Rute como sua esposa, e eles tiveram um filho. E é assim que a história de Rute termina. A Bíblia não nos diz o quão felizes eles foram, nem quanto colheram, nem quanta riqueza acumularam. Porque esse não é o ponto. A história não termina com um felizes para sempre. Esse tipo de final pertence aos contos de fadas. A Bíblia encerra a história de Rute dizendo: E por meio deles, viria o Messias. Boaz e Rute tiveram um filho chamado Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé se tornou pai de Davi, de cuja linhagem viria o Cristo prometido. A Escritura diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito.
E quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É isso. A razão pela qual vivemos neste mundo e nesta história é para a glória de Deus, para que por meio da nossa vida, Jesus Cristo seja revelado. Não estamos aqui para desfrutar o mundo. E ainda assim, em seu plano, Deus usa tanto o sucesso quanto o fracasso, tanto a vitória quanto a derrota, para cumprir o seu propósito. A história de Deus cumprindo sua vontade por meio do seu povo, a história do reino de Deus que será realizado somente por Cristo. Agora o livro dos Juízes chega ao fim, e a história continua à medida que nos preparamos para encontrar o profeta Samuel.